Fala pessoal, beleza? Vamos falar de alguns exercícios sobre primitivas. Primitivas que muita gente também chama de integral indefinida, você tem outros nomes também, mas o que vamos fazer aqui será basicamente encontrar uma primitiva. E como é que funciona essa primitiva? Uma primitiva, ela é o resultado da antiderivação, ou seja, você derivou, agora você vai desfazer a derivada. E para isso nós temos algumas fórmulas básicas que estão presentes em muitos livros correntes. Eu utilizo basicamente dois para fazer isso. Eu gosto muito do livro do Demidovich, que é um livro de exercícios, um livro de problemas que você pode encontrar aí na internet, é, algumas cópias, enfim. E o livro do James Stewart, que é um livro que ele é bastante conhecido, ele é bastante famoso, tem muitos exercícios bons e eu gosto muito dele. E, inclusive, essa tabela de fórmulas básicas eu peguei emprestada de lá. O que que eu vou utilizar? Vou utilizar, para resolver esse exercício aqui, basicamente, a regra da potência, que é essa aqui, ó. Vou fazer um risquinho aqui. Ok, vou utilizar essa regra. E eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever essa integral, ou essa função aqui, que vai ser integrada, de outra forma. Perceba que você fazer essa operação, você vai precisar de algumas coisas. Observe o seguinte, ó. Quem é A? Eu não sei, mas eu sei que é constante. Esses dois termos, o 5 e o A quadrado, são constantes. Então, se isso é constante, você não vai operar com ela, já vai para fora da primitiva, porque a função ela está em x. Você vai fazer a operação onde tem o termo x. Então, observe lá. Agora eu vou fazer aqui, ó. Vou operar aqui, vou mandar constante para fora. Então, já fico com 5a quadrado já fora. E quem vai ficar vai ser apenas o x à sexta dx. Ok? Muito bem. Feito isso, a parte constante eu não me preocupo mais, certo? E eu vou utilizar basicamente a tabela. Então, isso daqui vai multiplicar no final. Observe, eu vou repetir esse termo, 5a ao quadrado, e vou multiplicar pelo resultado dessa primitiva aqui, que vai ser utilizada basicamente essa regra, que diz o seguinte: se você tem uma potência aqui, ó, você vai utilizar essa primitiva para potência, como é que eu fico? Eu adiciono 1 no expoente e divido por esse expoente mais 1. E é isso que eu vou fazer. E não esqueça da constante, ok? Então, observe lá, x à sexta, eu tenho que somar 1 no expoente, correto? Então, vou fazer de outra cor aqui. E vou dividir por quem? Pelo 6, que é o n, que é o valor da potência, mais uma unidade. Então, vou colocar aqui, mais 1. Como é que fica o resultado lá? 5a ao quadrado, e multiplica x elevado à sexta, opa, x elevado à sétima, tem que somar, perdão, sobre 7 mais a constante. Então, não esqueça de colocar a constante para finalizar. Então, você tem lá, eu posso jogar essa galera que é tudo constante só para um lugar, então fico com 5a ao quadrado sobre 7, que multiplica x à sétima mais k. Tranquilo? Então, esse exercício ele é bem simples, ele é bem fácil. O que você tem que perceber, basicamente, é o seguinte: quando você tiver uma primitiva dessa forma, você tem aqui, ó,
uma primitiva desse jeito aqui, ó, como é que funciona? O K não vai entrar na primitiva, ok? Ele sempre vai ficar de fora. Então, todas as vezes que você tiver uma primitiva do jeito, por exemplo, 7x à quinta dx, como é que tu vai fazer? O 7 vem para fora, sinal da primitiva aí, x à quinta dx. Agora tu aplica a regra. 7x elevado à sexta sobre 6, mais a constante. Por que isso? Porque eu estou usando esta regra bem aqui, ó. Estou utilizando essa regra. Então, eu vou sempre recorrer à tabelinha. Se é tabelado, você vai lá e faz uso da tabela. Não tenha medo de utilizar a tabela, certo? Você sempre precisa voltar à tabela até você decorar. Né? Decorar, professor, não vou, decorar. Essa tabela você vai necessariamente ter que decorar, você vai ter que saber pelo menos essas aqui, ó, essas 7, você precisa ter em mente. Você vai ter uma tabela em alguma prova, em algum lugar, mas é importante que você saiba. Tem coisas que você necessariamente precisa desenvolver sem estar recorrendo às muletas, né? Você não, lógico que você não vai decorar todas, mas você ter de cabeça uma tabelinha de integrais básica, você consegue desenrolar um exercício muito mais fácil. Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, alfa 5x à quarta dx, ok? Ah, professor, e quem é alfa? Alfa é uma constante. Como é que você vai saber que é constante? Você vai descobrir por meio desse termo aqui, ó. A operação vai ser toda em termos de x. Você vai aplicar a primitiva em x porque o integrando é em x. Então, tudo que tem tirando x é tudo constante. Então, o que que eu faço? Eu já coloco dessa forma. Deixa eu escrever aqui. Alfa 5x à quarta dx. Vou colocar aí, ó, 5 alfa para fora e já vou fazer a operação aqui. Só reescrever o x à quarta dx. Aí como é que fica? 5 alfa que multiplica. Usa a regra lá. 1 no expoente. 4 mais 1, 5. Vou dividir por quem? 4 mais 1, 5 também. Então, você vai ter 5 alfa que multiplica x à quinta sobre 5. Eu posso fazer assim, ó, 5 alfa dividido por 5, que multiplica x à quinta. 5 dividido por 5 é 1 vezes alfa. Isto vai ser alfa, que multiplica x à quinta, mais a constante, que a gente não pode esquecer. Sempre ela vai estar presente. Professor, podia fazer logo direto? Podia, pode. Mas veja o seguinte, isso é um processo. Então, sempre que você estiver resolvendo exercício, faça uma vez, faça outra, o passo a passo, para que, quando você estiver no nível mais avançado, aí você já pode fazer direto, você já tem o domínio do que você vai fazer, mas até lá, tente fazer o passo a passo, tente entender como funciona esse mecanismo de resolução do exercício, que aí acredito que as suas dúvidas elas serão bastante minoradas, beleza? Então, esse exercício aí bem simples vai constar de uma série de exercícios que a gente vai resolver daqui para frente, muitos deles no Demidovich. Por que os exercícios do Demidovich são bons? Porque eles têm um grau de dificuldade um pouco maior em algumas partes, tem algumas malandragens, vamos dizer assim, algébricas, que muitos livros eles não propõem mais. E para exercitar é ótimo, tá certo? Então, eu acho que se você faz só exercícios facinhos, assim, só
nível um de tudo, não resolve, em muitos casos, o problema, tá bom? Então, é bom exercitar, é bom que a gente tenha um pouco de treino, né? Treino algébrico, para que você chegue numa prova e aí você não fique perdido na álgebra, que muitos alunos eles têm noção da regra. Isso daqui é claro, mas no momento que ele vai resolver, aí às vezes ele se perde na álgebra, às vezes ele se perde numa divisão. Isso não é bom, ok? Então, muito obrigado, gente, pela atenção, pela paciência. Peço a vocês que já se inscrevam no canal, que deixem o seu like, compartilhe, tá bom? Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, deixe o seu joinha aí para ajudar o canal, beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau.